Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu apoio, por tudo aquilo que você tem feito para o nosso programa acontecer aí na sua casa. Novamente, está aqui conosco a minha esposa Silvana Renó, que nos vai dar a honra da sua presença nesse programa de hoje para fazer os comentários em relação ao testemunho do Luiz Lauro e Yara, que aconteceram nos últimos 3 episódios e no episódio passado também do Vida 3, quando nós fizemos os nossos primeiros comentários em relação à história de vida deles. Se você não assistiu, não tem problema. Você pode acessar a nossa página no YouTube, o nosso canal no YouTube, e ali você pode ter todos os programas do Vida 3 e você pode rever todos eles, inclusive a sequência dos programas com o Luiz Lauro e a Yara, que foram muito bons, contaram histórias muito boas e nós podemos aprender muita coisa com o relato que eles passaram para nós aqui no nosso programa. Ok. E eu queria aproveitar, como sempre, mandar os meus beijos, né? Gostaria de mandar um beijão para um pessoal animadíssimo que assiste o nosso programa, que acompanha, tem feito assim a grande diferença para nós, que é o João e a Leontina. Eles são fãs do nosso programa, têm acompanhado, queria mandar um grande beijo para eles. E eu queria também aproveitar a oportunidade e lembrar vocês que se você, como o Gustavo disse, não acompanhou o programa, pode assistir pelo YouTube, só que tem mais uma possibilidade, só que aí, Gustavo, sinto muito, é só para as mulheres. As mulheres que quiserem ouvir essa história, mas quem vai contar é só a Yara. Vai poder participar de um evento que vai acontecer aqui na cidade de Jacareí, no dia 23 de março, é um sábado. Então, se você quiser mais informações, entre na nossa página do Facebook, lá do programa Vida 3, e você pode até ganhar o seu convite para participar desse chá para mulheres, que a Yara vai contar tudo pra gente. Vai contar o que ela não contou para o Gustavo, ela vai contar para nós, as mulheres. Então, se você quiser assistir a Yara, que estará aqui em Jacareí fazendo um chá nesta reunião da Adonep para mulheres, mande o seu recadinho, preste atenção, lá no Facebook você vai saber mais informações, ok? Então vamos ver o primeiro take de hoje, que fala sobre a soberba que a riqueza pode trazer para o coração do homem, e depois nós vamos fazer alguns comentários. Preste atenção. A gente vai acumulando coisas e você vai percebendo que aquelas coisas que a gente adquire, elas vão fazendo, a gente vai ficando possessivo. Eu tenho mais, eu tenho mais, ninguém na minha idade conquistou uma fazenda desse tamanho. É verdade, quem tem? Quem tem isso? Tem um patrimônio igual esse? Uma fazenda ali que colhia 1000 sacos de café por ano, tirava 1000 litros de leite por dia, tinha 20 éguas de manga larga de raça, tudo registrada, não é? Então eu olhava para a fazenda e sentava com um copo de uísque, mexia com o dedo e olhava para aquilo. Aí eu fiz uma piscina de 1 milhão de litros de água mineral, 30 mil litros por hora. E eu entrava sozinho naquela piscina e olhava e falava assim, mas quem que conquistou isso? Sou o máximo. Eu sou o máximo. Eu tenho 20 irmãos na minha idade, eu tinha 39 anos na época. Quem que conseguiu isso com 39 anos? Veja então o que aconteceu com esse casal. Nesse momento da história da vida deles, eles que já passaram por várias coisas que nós já relatamos no programa passado, inclusive problemas sérios dentro do casamento, fugas que eles começavam a ter por causa de carências afetivas interiores. Aí nós podemos incluir a questão da bebida, a questão do jogo, a questão da alimentação, a questão de você suprir as carências da sua família com passeios, com viagens, enfim. Enquanto esta engrenagem está funcionando, a coisa aparentemente ela vai bem. Até chegar nesse ponto que você viu que ele tinha um patrimônio elevadíssimo, uma situação financeira privilegiada, uma coisa que gerava um prazer em sua alma, ao ponto dele falar que quem conseguiu, na idade que ele tinha na época, um patrimônio daquele tamanho, mas que são coisas que são superficiais. Na verdade, tudo isso o homem pode ter. O homem pode ter riqueza, o homem pode ter bens, mas isso não pode ocupar o principal lugar do coração do ser humano. Isso tem que ser um adicional
a felicidade que o homem já tem interior, dada por Deus. Essas outras coisas complementam a essência do homem como ser humano na Terra, mas não podem ser o veículo principal da sua felicidade. Ou seja, você pode ter bens, você pode ter uma fazenda muito maior do que o que ele teve, mas a sua felicidade não pode estar ancorada nessas coisas. A sua felicidade não pode estar ancorada nas viagens, nos passeios, nos carros, em tudo aquilo que é superficial. A sua verdadeira felicidade tem que estar ancorada em alguma coisa que você tenha dentro de você, interiormente. E aí sim, o que você tiver de complemento a isso vai ser agregado à sua felicidade. E não vai ser a sua felicidade de uma forma completa. Foi o que aconteceu com o Luiz Lauro. Então, enquanto ele tinha tudo isso funcionando bem, o dinheiro entrando, as coisas acontecendo, as coisas continuavam aparentemente bem. Superficialmente, as coisas pareciam que estavam excelentes. E muitas vezes nós olhamos para a mídia e nós começamos a ver as pessoas que passam lá na mídia, principalmente em TV, e nós começamos a almejar aquela situação de vida, achando que ali está a felicidade, achando que nesta falsa realidade é que a felicidade se encontra. Mas na verdade, queridos, todos nós, aquele que não tem salário, aquele que muitas vezes pede comida na rua e aquele que é milionário, todos nós temos as mesmas carências afetivas, todos, porque nós somos seres humanos. Não importa qual é o saldo da sua conta bancária, não importa qual a quantidade da sua declaração, qual o volume da sua declaração de renda. Todos nós, em essência, nós somos seres humanos e carecemos das mesmas coisas. Então, quando a coisa começou a revirar na vida do Luiz Lauro e que essa engrenagem começou a ser desfeita, aí as coisas começaram a aparecer de uma maneira muito mais forte do que já havia acontecido. Ou seja, eles já tinham sintomas do problema, mas que eram camuflados por um medicamento que funcionava, que era a estrutura financeira que ele tinha. A partir do momento que esse medicamento parou de agir, aí os sintomas afloraram muito mais forte. E aí a coisa começou a ficar mais complicada. Isso aí. Isso refletiu em toda a família. Então, você como mulher, você tem que ter uma postura e saber como agir nesse momento, né? Porque como eles experimentaram situações difíceis de ordem financeira, geralmente esse lugar dói muito. Quando você passa a sentir, você tem, daqui a pouco você não tem mais. Você vivia, tinha um padrão, daqui a pouco aquele padrão simplesmente não existe mais. E a primeira coisa que você perde são os amigos. Eles vão embora. Como diz bem o Luiz Lauro, né? Os amigos de churrasco são como a brasa do churrasco. Todo mundo vira brasa ali. Acabou o churrasco, vira cinza, né? Então, que você, como esposa, possa saber estar ao lado do seu marido como você fez na promessa do seu casamento. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, que isso tudo possa... Não foi um voto que você fez à toa. E por que será que é feito esse voto? Por que será que esse voto é feito no momento do casamento? Se fosse fácil, você não teria que declará-lo com a sua boca. Então, que você pense muito bem nas promessas que você fez, que a própria Bíblia diz, que é melhor que você não vote do que votar e não cumprir. Ok? Muito bem. Vamos ver mais um take e na sequência nós estaremos de volta aqui mostrando agora a decadência financeira depois desse período rápido de sucesso que o Luiz Lauro teve. Mas eu não posso também aqui dizer para você que foi catastrófico, foi muito triste a minha escolha, porque o sucesso subiu na minha cabeça. Eu queria compensar com presente a minha ausência. E filho não quer presente, ele quer presença, né? Então isso me causou uma série, a dependência do álcool, a obesidade mórbida, ela pesava 50 quilos a mais do que ela pesa hoje, ela tinha obesidade mórbida, pressão alta, depressão, uma série de fatores que se a gente descrever detalhadamente aqui, você vai dizer, mas não é possível que alguém com a vida estruturada numa mansão com 2 empregadas, 4 motoristas, nós fomos morar numa casa de caseiro emprestada, porque a gente não acredita como é que foi sumindo pelo ralo.
perde um apartamento hoje, um outro apartamento amanhã, depois a fazenda, e foi acabando tudo. E um abismo gera outro abismo. E a nossa vida foi ficando de uma maneira... Quem me vê hoje não imagina o que nós já passamos de dor e sofrimento nos momentos de tempestade. Então, vejam que experimentou a família do Luiz Lauro e da Yara, né? Chegou um momento que aquela fortuna que eles possuíam, eles acreditavam que aquilo para eles era algo, mais para ele, né, no caso. Aquilo para o Luiz Lauro era motivo de grande orgulho. Era algo que para ele parecia que nunca ia acabar, mas acabou. Ele teve que vender, foi vendendo suas propriedades, e chegou um momento que ele não tinha mais esperança nenhuma. Então aquela engrenagem que o Gustavo comentou agora há pouco, ela parou, travou. Ficou faltando aquela peça essencial que poderia fazer com que tudo voltasse a funcionar novamente. Então ele perdeu algo muito importante. Mais do que você perder o dinheiro, mais do que você perder seus bens, é a dignidade. Porque ele perdeu algo muito mais importante. Porque ele acabou, a falta de recursos financeiros acabou incentivando o Luiz Lauro a entrar de cabeça no vício. Então aquele homem que era conhecido, ele tinha o que ele tinha, o dinheiro nenhum poderia tirar, nada poderia tirar dele, que era o talento que ele tinha. Só que a bebida tirou, a bebida desfigurou o Luiz Lauro, a bebida tirou dele a alegria de viver, tirou o brilho nos olhos dele. Tirou tudo, tirou até dente, né, Gustavo? Tirou tudo. A alegria tirou dele essa vontade de crescer, né? Então ele foi entrando cada vez mais. E ele começou como? Como ele diz muito bem, bebendo socialmente. Nós não estamos aqui combatendo de forma alguma. Eu gosto de beber. É uma escolha. Tudo são escolhas na nossa vida. Então, o nosso livro também fala sobre isso. O seu futuro vai depender totalmente das suas escolhas no presente. O Luiz Lauro, ele teve essa escolha, infelizmente, isso refletiu no fracasso total da sua família. Inclusive, nós temos que afirmar aqui uma frase, acho que é universal: há males que vêm para bem. Se não fosse esse episódio na vida do Luiz Lauro, com certeza ele não teria a reviravolta na vida dele e da Yara. Ou seja, se ele continuasse tendo tudo aquilo que ele teve, se ele ganhasse aquela eleição para prefeito de Campinas, com certeza a história dele poderia ser outra. A história dele ainda poderia ser uma história de fachada. Ainda poderia ter um casamento de fachada. Ainda poderia ser um pai de fachada. Mas nesse caso especificamente a gente entende que Deus tem um propósito em tudo. Até numa situação drástica desta, até numa situação de adicção severa desta, no caso do Luiz Lauro, de uma falência financeira severa dessa no caso do Luiz Lauro. Em tudo Deus tem um propósito, e na medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos começando a entender os propósitos de Deus na nossa vida. Graças a tudo isso, hoje ele pode dizer assim, ele conseguiu encontrar Deus e conseguiu refazer a história do casamento dele. Eu queria que você prestasse atenção num link agora que nós vamos ter, num outro take, que ele fala algumas observações sobre o alcoolismo. Então, se você tem dificuldade nessa área ou qualquer outra área de adicção, preste atenção, que são pontos importantes que ele fala para aqueles que querem se libertar desse tipo de situação, ok? Dê uma olhada. A abstinência total são quatro pontos específicos. Primeiro, a determinação. O segundo, admitir. A primeira, admitir que você é dependente, que o álcool é mais forte do que eu. A segunda é a determinação. O terceiro é a mudança de ambiente completamente. E o quarto é conviver com as pessoas com as mesmas intenções. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu falo lá em Minas, passarinho que anda com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. Eu escolho hoje andar com gente sóbria, com gente que tem testemunho de vida. Porque o alcoolismo não tem... Jesus curou um e falou para ele, você não volta a beber não, que vai te acontecer coisa pior. Então Jesus já sabia da fragilidade humana. Então hoje eu sou dependente de Jesus. Ou seja, aí você também toma cuidado, você tem as suas precauções. Não como bombom com licor, não como vinagre na salada, nada que tenha álcool, nada, porque eu estou liberto, mas eu preciso vigiar e orar. Vigiar primeiro e orar. Porque Jesus não falou orai e vigiai, falou vigiai e orai.
Porque quando eu vigio, eu oro. Prestou atenção nas observações que ele colocou? Importantes. Então você viu que foi um momento de muita tristeza dentro da família, foi um momento em que ele experimentou grande derrota, houve ali algo que realmente poderia significar o fim de tudo para eles. Mas é nesse momento que o Luiz Lauro e a Yara, eles têm um encontro e conseguem fazer com que essa pessoa especial, essa terceira pessoa, possa fazer parte da vida deles. E a partir desse momento, o casal tem uma reviravolta. E você vai ver isso através dos takes que nós vamos assistir agora. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, a minha vida é uma vida promíscua, eu tenho vivido uma vida... Chorava muito e ele ficou completamente... Ele não sabia o que ele falava. Porque até aí caiu a máscara de um homem que era tido em Campinas como top de linha. Aí eu vi desnudo ali diante da palavra e eu pedi para ele, para que eu quero uma outra vida. Como é que faz para ter essa outra vida? Ele chegou em casa e pedindo perdão para mim. Era quase meia-noite. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Ele nunca tinha feito isso. Nunca tinha pedindo perdão. Hoje eu encontrei Jesus. Ah, que estranho. Nossa, encontrou, estava procurando, não entendi direito. Porque eu não vou beber. Porque ele sempre tinha prometido para mim, eu não vou beber mais, eu não vou trair mais, eu não vou jogar mais, mas não acontecia. Então eu não acreditava. Eu chegava a falar para ele, olha, fala para o espelho que você está falando para mim, porque quem sabe você se vendo no espelho, você vai fazer mesmo. Porque eu não tinha, ele não tinha mais crédito comigo, eu não acreditava mais, porque eram tantas as promessas que eu levava a vida de casamento por conta de ter os filhos e ter uma casa, sabe? Talvez até por tradição, né? Família, vou seguindo o rumo. E eu fiquei olhando para a vida do Luiz Lauro. O dia que ele pediu perdão para mim, que eu não entendi o que era, eu não sabia o que era aquele perdão, eu não sabia o que era encontrar Jesus, eu não entendi direito, mas eu olhei para a vida do Luiz Lauro. E eu percebi que tudo que ele tinha prometido, ele estava cumprindo. Que era ser aquele marido companheiro, que me respeitava. Eu lembro, passei por uma cirurgia, ele ficou lá comigo no quarto, se eu tinha febre, preocupado. Falei, puxa vida, é o marido que eu pedi a Deus, esse que eu estou conhecendo agora, porque eu não conhecia esse Luiz Lauro. Ele nunca tinha feito esse tipo de comportamento, nunca tinha tido esse comportamento com você. Ele tinha os roupantes dele de ser amoroso, de ser generoso, mas de pedir perdão, de se desnudar mesmo, sabe? Daquele orgulho, daquela... E eu olhei para a vida, e ele falou assim, olha, eu gostaria que você fosse num lugar comigo hoje. Eu falei, eu vou só para deixar ele alegre, porque ele tá bonzinho comigo. 3 meses depois, né? 3 meses depois, eu fui para essa reunião. Ficou 3 meses me observando. Porque ele falou que ele tinha encontrado Jesus, e eu falava que eu já tinha Jesus. Mudança, porque assim, uma coisa é eu pedir perdão e no outro dia fazer tudo errado. Outra coisa é pedir perdão e mudar a maneira de ser, mudar de atitude. Ele teve uma mudança, ele converteu mesmo, ele mudou a direção da vida dele. Então você viu através desses takes aí que a Yara, ela declara que ela observava que o Luiz Lauro sempre prometia algo para ela. Como ele fala, que ele levava flores para ela cada vez que brigava com ela, ela falou, nossa, eu vou fazer um orquidário, né? Cada vez que você brigava comigo, trazia um vaso de flores, né? E você vê que isso era uma constância no casamento. O que isso gerou nela? Gerou uma falta de confiança, ela já não acreditava mais nas coisas que o Luiz Lauro prometia para ela. Só que quando o Luiz Lauro foi naquele jantar da Adonep, e ele teve esse impacto, e ele viu que o que o homem falou para ele casou justamente com aquilo que ele vivia. Homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu que ele era isso. E quem conhecia esse lado do Luiz Lauro? A Yara. A Yara sabia que o Luiz Lauro era de fazer piada suja, constrangedora, deixava ela em maus situações, em uma situação ali perto, às vezes, da família, dos amigos. E como ela diz, a gente até ria, mas não era algo que ela gostava. Então, quando o Luiz Lauro experimentou essa mudança, primeira coisa, impacto, perdão. O Luiz Lauro pediu perdão, ela falou, perdão? Então, o que ela tinha dentro dela? Dentro dela, ela ainda tinha aquela coisa de será?
Só que como uma mulher sábia, a Yara começou a observar. Apesar do pedido de perdão ter acontecido, ela observou e falou, vou deixar quieto, vou ver o que vai acontecer. Só que com o passar do tempo, ela viu que o comportamento do Luiz Lauro a levou a começar a ter confiança novamente nele. Ela viu que não foi uma promessa simplesmente, como as outras. Ele dizia, vou parar de beber, mas se ele falava sempre. Nesse dia foi diferente. A partir daí, o Luiz Lauro teve uma mudança de comportamento. Algo começou de dentro para fora. Porque você percebe que ele permitiu que Deus fizesse aquela mudança dentro da vida dele. E aí, sim, começaram as mudanças dentro do casal. A Yara começou a ver dentro da família dela aquele marido ausente, aquele pai ausente também, apesar dos filhos grandes, os filhos já eram casados até, mas o Luiz Lauro começou a resgatar tudo isso. Esses padrões começaram a ser resgatados, não é, Gustavo? Então, veja que o que nós estamos propondo para você é uma mudança de dentro para fora. Na verdade, o que sempre vem de fora para dentro pode ser alguma coisa de fachada, pode ser alguma coisa que não tenha consistência com o passar dos dias, com o passar dos anos. Mas quando há uma mudança genuína no interior do homem, que se reflete no seu exterior, ninguém consegue mais retornar ao ponto de partida. Então, queridos, nesse aspecto, houve uma transformação dada pelo confronto que ele teve em relação ao que a Bíblia dizia em relação à sua vida. E a partir daí houve um arrependimento. Ele, olhando para si próprio, ele escolheu se arrepender daquilo que ele estava fazendo. Ele escolheu mudar de vida, mas não uma mudança superficial, que ele tinha que prometer para a esposa ou para os seus filhos, que ele não beberia mais ou que ele não teria mais esse comportamento. Mas houve um compromisso com ele próprio, principalmente com Deus. E aí o próprio Deus deu força para que ele pudesse superar essa sua carência e essa sua dificuldade. E a partir daí, as coisas começaram a ter uma constância no sentido de melhoria. Uma constância no sentido de uma ascendência na questão da arrumação da sua vida e da sua família. E esse é o propósito que nós queremos passar para você no programa Vida 3. Foi um grande sucesso para ele. Foi algo que a Yara pôde testificar, essa mudança no Luiz Lauro, só que ele foi esperto. Como diz a palavra de Deus. Nós aqui não pregamos, querido, religião. Nós não estamos trazendo para você uma igreja. Nós estamos trazendo para você o que diz o livro. Princípios de vida, princípios para uma vida feliz. Ok? Então, se você quer ter um casamento feliz e duradouro, você tem que seguir alguns princípios. Nem tudo que você ouve falar aí, na televisão, na mídia, serve para você. Certas modernidades só vão trazer sofrimento para você. Então, nem tudo você deve aceitar. Tem certas coisas que você fala, mas isso aí é muito antigo, isso aí é tempo da minha avó. Mas será que a sua avó não era feliz? E faz diferença. Com certeza. Eu queria que você olhasse mais um take rapidamente de como ficou o comportamento do casamento do Luiz Lauro depois dessa nova vida. Preste atenção. Nunca mais teve gritaria e acusação. Nunca. Hoje existe diálogo e respeito. Existe divergência de pensamento, mas acabou a gritaria. Acabou de quem, sabe, é diferente completamente, é muito diferente. E eu quero parabenizar você porque realmente tem que ser a 3, né, Yarinha? Tem que ser a 3. Se não for a 3, a 2 você não vai em lugar nenhum. Bom, você viu o relato deles. Acabou a gritaria, acabou a confusão, acabou a discussão dentro de casa, acabou aquela confusão que existia ali no casal. Por quê? Porque é como ele falou, tem que ser a 3. Não é, Gustavo? A vida a 3 começou a imperar dentro do lar do Luiz Lauro e da Yara. Então eles reconheceram que apenas quando eles permitiram, como ela falou, eu já conhecia Jesus, ótimo. Só que você tem que saber que conhecer Jesus é uma coisa, andar com ele é bem diferente. E isso fez toda a diferença na vida deles. E o que impactou a vida do Luiz Lauro, que ele comentou, foi um trecho da Bíblia que eu vou ler para você agora, para que você possa meditar nesse trecho antes de nós finalizarmos o programa de hoje. Está em Isaías 6:5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros,
e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Ok? Fique com essa palavra e creia que não importa o que você já fez na sua vida, Deus é um Deus misericordioso. O que Ele pede para você é um arrependimento das suas atitudes, mas Ele está pronto a lhe receber de braços abertos. Ok? Nós vamos ter agora um momento de oração antes de encerrarmos o nosso programa e na sequência estaremos dando os avisos finais. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer, dando graças ao Pai pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia pelas nossas vidas. Que o Senhor possa fazer como diz a tua palavra, tocar o nosso coração, tocar os nossos lábios, para que nós possamos, ó Pai, declarar a tua grandeza e a tua misericórdia pelas nossas vidas. Abençoe todos os casais que estão assistindo este programa, que todas as famílias sejam impactadas pelo teu amor, pela tua grandeza, Pai. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nossos avisos finais. Você que quiser ouvir essa história novamente, só que com mais riqueza de detalhes, que a mulher, ela fala tudo. Você vai poder assistir através do Chá da Adonep, dia 23 de março. Vai ser um sábado. Se você quer mais informações, eu vou te deixar um telefone, ok? 8839-5350, está aí na sua tela. Reserve seu convite, porque são limitados, ok? Ok, tenha essa oportunidade, dê essa oportunidade a você de assistir esse relato da Yara nesse evento só para mulheres da Adonep. Será um prazer receber você lá no nosso evento, ok? Então estamos encerrando mais um programa Vida 3, que você possa estar linkado conosco através do Facebook ou por e-mail. Peça o seu livro se você assim desejar, gratuitamente nós enviaremos a você pelos correios. É só você entrar na página do Facebook ou entrar no nosso e-mail e solicitar o seu livro. Esteja conosco nas nossas próximas programações, reveja as nossas reprises, tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória e esteja conosco na próxima semana, se Deus assim o permitir, ok? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio e até logo. Até lá.